Livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 14. Abrão acaba de escutar, levaram seu irmão Ló, mesmo que era sobrinho dele, na época de Abrão, não se falava esse grau de parentesco, ou era irmão, ou pai ou filho, nada mais. Então Ló é classificado como irmão de Abrão. E agora dizem para Abrão, levaram seu irmão, e infelizmente levaram tudo que ele tinha acumulado, e toda a fazenda foi levada porque o país onde ele morava foi invadido. O Abrão não poderia dizer assim, quer saber? Aqui se faz, aqui se paga. Ele me abandonou no meio do deserto, escolheu pela vista, ele que fique lá em Sodoma e Gomorra agora, e ele que se vire. Porém, Abrão sabe que esse ataque faz com que a alma de Ló corra risco. E Abrão tem a fé e a estratégia, e você vai ter a fé e a estratégia por essa palavra, de uma pessoa que pode ir ao resgate da alma. Acredite, não se diminua. Com a palavra de Deus, você pode ser um grande resgatador de almas em nome de Jesus. Amém? Então nós lemos assim em Gênesis 14, versículo de número 14, vamos lá. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Amém? Quantas pessoas não diria assim, olha gente, cada um por si, Deus por todos. Só que Abrão é um homem salvo. E uma pessoa salva, ela não se preocupa só com a sua salvação. Ela se preocupa com a salvação do outro. Principalmente com a salvação daqueles que estão em casa. É tempo de lutar pela salvação do nosso próximo. Deus vai te dar a estratégia para isso hoje, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então faça assim, eu vou reler o versículo 14 e você repete, por favor, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Amém? Todos os que estão debaixo dessa palavra, dentro dessa casa, terão poder para vencer o mal e salvar almas. Amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Vamos aplaudir o Senhor da melhor forma que pudermos. Aplauda o Senhor, porque a guerra começa em nossa adoração ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te damos glória. Senhor, abra o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Fala conosco e envia a tua palavra com poder e autoridade. Que a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Quando nós falamos que Abrão poderia dar com os ombros e dizer assim, olha, cada um com os seus problemas, não é um problema meu. É porque no capítulo 13, Ló percebe uma contenda com os seus pastores e os pastores de Abrão. A briga não foi entre eles, tá? Como muita gente ensina e ensina errado, tá? A briga não foi entre Ló e Abrão. A briga foi entre os funcionários deles.
E Abrão, como é um homem pacífico, um homem salvo, também precisa ser pacífico. Chama ele e diz assim: nós somos do mesmo sangue, nós somos irmãos. Não vamos deixar essa briga chegar até nós. Faremos assim: o lado que você for, eu vou ao contrário. Se você escolher que vai para lá, eu vou para cá. Escolher o sul, eu vou para o norte. Ló, nesse momento, olha para as campinas de Sodoma, e nós costumamos dizer que ele escolheu pela vista, começou a viver pela vista, não pela fé, e deixa o deserto para Abrão. E Ló não é um homem perverso, mas ele vai parar num lugar de perversidade, em Sodoma e Gomorra, gente, onde tudo que não prestava acontecia ali. Um lugar que mais na frente será destruído por conta da maldade. Ló é um homem até honesto, bem casado, pai, mas que mora num lugar terrível. E tem muita gente que fala assim: não, pastor, a pessoa vai se salvar, ela está lá no mundo, mas não rouba nada de ninguém. A pessoa tem uma certa conduta, mas se está no mundo, há um grande risco de perdição. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Não estamos condenando ninguém, mas alerte-se que bondade e ser bonzinho não vai adiantar se não houver a salvação de Jesus. Abrão fica no deserto, mas no deserto ele descobre que estava com Deus e Deus ainda estava com ele, e que ele era a própria bênção. Assim como você não é só abençoado, você é a própria bênção. E onde você estiver e Deus estiver com você, será uma bênção em nome de Jesus. E Abrão segue a vida, até que se descobre alguns reis, 5 reis, decidiram lutar contra 4 reis. E os reis de Sodoma, que não se preparavam, não vigiavam nada, viviam só nas suas regalias, perdem a batalha, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. Ló está morando lá. Abrão poderia dizer assim, como alguém vingativo, né? Ele plantou, agora vai colher. Mas ele não quer mal para Ló, como você não deve desejar mal para a alma de ninguém. Mesmo que seja uma pessoa perversa que faça o mal, não condene ninguém. Toda alma tem o seu grande valor, toda alma tem. E Abrão junta com os seus irmãos e diz para os nascidos na sua casa: olha, eu tenho uma guerra para guerrear, vamos comigo. E a palavra não fala só que são nascidos da casa, para que você entenda de onde vieram aqueles homens. Se eram nascidos da casa de Abraão, tinham a mesma fé de Abraão, serviam o mesmo Deus de Abraão e tinham a mesma bênção de Abraão, assim como todos dessa casa. Todos estão debaixo da mesma palavra, da mesma bênção, do mesmo Senhor, do mesmo batismo, da mesma confissão, e o nosso Deus é único e verdadeiro Deus. Todos nós podemos vencer, e todos toparam. Vamos lá, Abrão, se você está nessa batalha, Deus também, nós vamos. E o que é que você precisa entender? Você não precisa pensar muito para lutar pelas almas, porque Deus dá estratégia aos seus. Deus não vai deixar a pessoa no meio de um campo de batalha espiritual ficar lá morta no mundo espiritual, não. Deus vai adestrar a pessoa para a batalha. Veja o que está escrito no livro dos Salmos, Salmo de número 144, por favor. Salmo de número 144. Nós vamos ler juntos a partir do versículo 1, tá? Aliás, só o versículo 1 é o texto que nós vamos ler aqui. Salmo 144, versículo de número 1. Quando você achar, por favor, diga amém, tá? Bendito seja o Senhor, minha rocha. Quem crê nessa palavra, diga a minha também. Que adestra
as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Abrão nunca foi rei. E Deus nunca falou que ele seria rei. Então ele nunca buscou isso. Mesmo que Abrão tinha um pequeno exército, ele não era um homem de orgulho, de muito orgulho, um homem petulante. Ele era um homem comum, um senhor comum, mas de muita fé. Qual a estratégia, Abrão, e qual a estratégia para o povo da paz e vida? Deus vai adestrar suas mãos para a batalha. Deus vai te dar a sabedoria, a unção, o poder, e você não vai entrar nessa batalha só para tentar ou pensando que vai perder. Vai entrar e vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos. É essa nossa confiança, e era a confiança que Abrão também tinha. Quando ele chega lá, ele mesmo não sendo um homem de muitas campanhas, de muitas guerras, ele sabe como vai vencer o inimigo, e olha que ele está enfrentando vários reis contra eles. Exércitos poderosos, antigos contra ele. Veja a estratégia que Deus deu a ele. Por favor, volte em Gênesis 14. Agora você vai comigo no versículo 15 em diante. Gênesis 14, versículo 15 em diante, tá? Dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda. Também trouxe Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres, e também o povo. Deus não dá estratégia, gente. Às vezes a estratégia de Deus é simplesmente: fica parado aqui. Deus já mandou o povo: fica parado e quieto. Teve outro momento que Deus falou: rodeiem as muralhas. Na última volta, que era a 13ª, não 7 voltas, né? O povo não lê a Bíblia direito, né? Eram 6 dias, cada dia dando uma volta, e no 7º dia, 7 voltas. 7 mais 6, 13 voltas. Deus falou: gritem, e aí o povo obedeceu, e na obediência, muralha caiu, gigante caiu, mar se abriu, o pão desceu do céu. Na obediência, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Na obediência, o seu caminho será de paz e vida. Na obediência, haverá provisão inesperada. Na obediência do céu, é certo que terá vitória e testemunho para contar, querido. Abrão falou: vamos se dividir aqui. Ele estava debaixo do adestramento do céu, que é do Senhor dos Exércitos. Vence os reis, e o diabo não tocou na alma de ninguém. O Senhor sabe que depois de toda a guerra, todo servo de Deus precisa se recuperar da guerra, se recuperar da batalha. E muitas pessoas às vezes não entendem que o que nós fazemos aqui não é só pedir para que vençamos lá fora, é também para que tenhamos um renovo. Por isso que estar na casa de Deus é importante, para que haja alimento da alma também. Abrão agora vai encontrar com alguém espiritual. Veja o que está escrito no versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, e Salém significa paz, tá? Por isso que Jerusalém, casa de paz. Se quiser anotar, rei de paz, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o e disse:
Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Eu sei que todo mundo fala da fé de Abraão, porque é uma fé notável, uma fé exemplar. Mas Abraão, por ser salvo e ter muita fé, ele também tem muito discernimento espiritual. Isso é muito importante. Tem pessoas que não falaria para Ló, escolhe onde você quer ir. Tem pessoas que falam, eu escolho primeiro. Não é assim que muita gente faz? Depois que eu aprendi que quem escolhe o caminho que quer trilhar é Ló, não Abrão, o caminho nunca dá errado. Deixa Ló escolher, fica onde tiver que ficar, vá para onde tiver que ir. Ló que escolhe, para Ló nada está bom, ele escolhe pela vista. O Abrão não, escolheu pela fé, teve discernimento. Ele teve discernimento no campo de batalha, e não foi ele quem venceu, Deus entregou. Deus vai te entregar. Deus vai te entregar a resposta, as almas que você tem pedido, buscado. Deus vai te entregar o seu milagre. Só que agora aparece Melquisedeque, rei de paz. Lá na frente o autor de Hebreus vai nos contar, ele era o próprio Cristo. Só que Abrão já sabia disso. Ele vem abençoando Abrão, e ele serve a Santa Ceia para o Abrão. Você percebeu que era a Santa Ceia? Pão, e ele deu a Santa Ceia para o Abrão. Era uma figura, é verdade. Não era a Santa Ceia ministrada como hoje temos à luz da ministração. Mas o Melquisedeque deu pão e deu mais o que, gente? Deu vinho, mostrando para ele que esse era um alimento para a alma dele. Agora Melquisedeque recebe o dízimo de tudo, porque o dízimo você não entrega para homem nenhum, você entrega para Deus. E Abrão discerniu, é o próprio Deus vindo me visitar. Só que não pense que o inimigo da nossa alma, e atenção, é realmente inimigo da nossa alma, ele não está preocupado se você vai contar testemunho ou não. Essa não é a maior preocupação dele. Ele não está muito preocupado se você vai ter um saldo gigantesco na conta ou não. É verdade, se ele puder causar miséria, sofrimento, doença, ele vai causar. Mas mesmo que você seja muitíssimo abençoado, um vencedor, se você perder a alma no final de tudo, ele que já é um derrotado se sentirá menos derrotado, porque ele nunca será vencedor. Porque o intuito do diabo é sempre ludibriar a pessoa para que a alma dela se perca. O diabo perdeu a guerra, mas ele não estava se importando com a guerra. Ele agora vai aparecer para Abrão, depois de uma semana tão espiritual igual da que estamos vivendo. Tem gente que não percebe que depois de um banquete com Deus, tem que ficar atento. Semana de Santa Ceia, quando estamos na prática do jejum, do propósito, da oração, de cumprir algum tipo de voto com Deus, porque no mundo espiritual as coisas ficam agitadas, e é necessário, além de fé, coragem para enfrentar a batalha, termos discernimento e sabedoria para entendermos a situação. O rei de Sodoma representa o próprio Satanás, e olha o que ele vai oferecer para Abrão, versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Sabe o que ele está falando? Eu vou abrir mão de todo o dinheiro da guerra. E acredite, viu? Era muita fazenda. Porque quando fala fazenda, a pessoa pensa que o
o homem estava dando um terreno, né? Não. Era dinheiro aproximadamente de 9 reinos, porque lá no começo está escrito que 5 reis foram lutar contra 4. Imagina juntar uma riqueza de 9 países e falar assim: pronto, nós vamos negociar. Tem pessoa que na hora pensaria: é Deus me abençoando. Só que olha o que ele pediu: eu quero as almas. Tem gente que fala: eu não troco minha alma por nada. Tem gente que para seguir carreira larga Jesus. Tem gente que por causa de um relacionamento larga o Senhor. Sim ou não, gente? Não, é o momento da minha vida. E o Senhor, não, depois eu resolvo. Imagina uma proposta desse tamanho. Abraão seria facilmente o homem mais rico do mundo, mas a resposta que ele vai dar é inspiradora. Versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Não tem negócio com o diabo, viu? Que você tenha fé e ousadia para não só vencer os seus problemas, para vencer Satanás também. E que a sua resposta seja semelhante à de Abraão: eu já levantei as minhas mãos para Jesus, é dele a minha confiança, é dele a minha provisão, é dele a minha esperança, é dele a minha consolação. O possuidor dos céus e da terra já me tem dado e me dará muito mais, e é nele que eu confio. Não tem negócio com o diabo, não tem negócio com Satanás. Com Abraão não teve. Ele falou: o meu negócio é com Deus. O levantar a mão significa que eu já me rendi a Ele. Então agora, se for para eu ter mais do que eu já tenho, porque nesse momento Ele já tinha, Deus vai me dar. Tem gente que pensa que isso é ser orgulhoso. Você tem que saber de quem você recebe as coisas, viu? Porque tem pessoas que cobram depois, e são pagamentos que você não pode dar. Existem pessoas que ajudam aqui, mas depois falam: e aí, lembra que eu te ajudei? Você está me devendo uma. Imagina o diabo dizer para uma pessoa: você está me devendo uma, hein? Por que tanta gente, né, de tanta fama morre tão cedo, né? Por que será? Repentinamente sobe e repentinamente desce. Por que será, né? Por que será que uma geração com um talento discutível faz tanto sucesso, né? Tem gente que não sabe dançar, não é bonito, não sabe cantar, não sabe atuar e faz sucesso. Verdade ou não é? Numa época que não precisa de talento nenhum mais para fazer sucesso. Antes precisava pelo menos saber cantar, né? Nem precisa mais saber cantar, o computador canta pela pessoa. Verdade ou não é? Cuidado, porque o diabo continua fazendo essas propostas. Vai mudar a tua vida, mas vai corromper a sua alma. Lembre-se que o seu negócio é com Deus. Você entregou a vida para Jesus, confie. Os que são do Senhor, o maligno não toca. Quem resistiu o diabo, Satanás vai ter que fugir de você. Abraão falou: não vou negociar a alma de ninguém, já está com Deus. Só que Abraão foi justo, só entregue a parte de quem merece aí, porque 318 tinham ido para a guerra, e eles mereciam parte do despojo. Isso não era dado, já era combinado da guerra.
eles tinham direito. Abrão é um homem que entendeu o que o apóstolo Paulo entendeu, que pela salvação a pessoa tem que tomar certos cuidados. Quantas pessoas não pensam que é uma grande bênção e ela vai se afastando da fé? Quantas pessoas não falam, é a chance da minha vida, e infelizmente depois daquilo elas acabam caindo num abismo muito grande. Veja esse exemplo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. Veja a comparação que o apóstolo Paulo fez. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Imagine só, uma pessoa que pratica qualquer modalidade esportiva, para ela ser considerada uma atleta, ela tem que viver como um atleta. E mesmo que ela tenha um talento nato, ela nasceu com uma habilidade, se ela for relaxada com o compromisso profissional dela, que é o compromisso esportivo, esse atleta ou essa atleta não vai ter longevidade. Tem alguns atletas que as pessoas dizem assim, poxa, poderia ir mais longe, mas infelizmente bebia demais. Um atleta não pode ser dado a bebida, porque o corpo dele vai padecer, e ele depende do corpo dele para desempenhar uma boa ação. Tem outros que falam assim, poxa, esse atleta deveria ter ganhado muitos troféus, poxa, mas não largava a noitada, prostituição. Então, a vida dele corrompida no mundo do esporte faz com que ele não alcance o que deveria alcançar. Paulo está comparando a vida de alguém da fé com alguém que está lutando ou competindo por algo. E Paulo está lembrando, o atleta de verdade, ele se abstém de tudo. Só que agora, meu amigo, você não está lutando por uma medalha, para passar uma faixa e a pessoa te colocar num pódio dizendo você foi o campeão, a campeã. Nós estamos correndo e combatendo por uma coroa incorruptível, pela coroa da tua salvação. E nesse caminho nós estamos lutando pela alma da nossa casa, também dos nossos. Então, se tiver que abrir mão, fazer jejum, oração, estar na casa de Deus, faça, porque esse esforço será também recompensado na glória por Jesus Cristo nosso Senhor. Imagina quando a pessoa, ela diz assim, mas eu não posso jejuar disso ou daquilo, porque eu não vivo sem isso. É que ela ainda não entendeu o que é ser um cristão. Não, pastor, mas eu tenho que falar de vez em quando uma mentirinha. É que a pessoa não entendeu, se abster do mundo. Está falando praticamente que nós temos que ter um jejum do mundo o resto da vida. Porque jejum é abster-se, não é? Um atleta passa por coisas terríveis. Eu estava vendo aquele povo, na verdade esse tipo de esporte eu não acho, tão esporte assim, mas aquele povo forte que faz fisiculturismo, alguns deles ficam 2 dias sem beber água.
para desidratar o corpo, e alguns até morrem nesse processo, porque desidrata o corpo, os músculos aparecem, porque o esporte, estou falando, para mim é um esporte bem sem sentido, mas há quem goste, né? A pessoa fica penando, quase morrendo, por causa de uma medalha, de um troféu, de um cinturão, não é verdade? Você já viu nas lutas, às vezes a pessoa ganha, mas apanhou, e ainda no final de tudo eles apanham e ainda abraçam um ao outro, né? Você teria essa mentalidade? Oh, obrigado por ter me bofeteado todo, obrigado. Obrigado, viu, campeão? Mas é o esporte. Fazem sacrifícios. E tem alguns deles que ficam esquecidos na história. Se nós pegássemos nomes de campeões de várias modalidades de 50 anos atrás, alguns diriam, quem? Não, nunca ouvi falar, pastor. Verdade ou não é? E não seria tão difícil, não. Pegasse qualquer lista, esse daqui ganhou medalha de ouro, ou essa daqui foi a recordista disso ou daquilo. Pastor, desculpa, eu não vi. Algumas medalhas dessas já foram vendidas por necessidade, leiloadas, ou estão em museus. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você será salvo eternamente. Todos nós vamos correr para a salvação, porque todos nós vamos alcançar esta glória. Todos nós, não é corrida para um só. E a nossa luta não é em vão. Nós não fazemos as coisas por causa da religião ou porque alguém pode ver. Fazemos com objetivo. Veja o que está escrito no versículo 26. Pois assim corro, não como a coisa incerta, assim eu combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Fiquem de pé, por favor. Sabe o que Paulo está falando? Se não houver propósito de verdade na minha vida, quem vai ficar reprovado sou eu. Imagina Paulo, pregou, abriu igrejas, foi aqui, acolá, pregou até na prisão. Paulo deve ter salvado diretamente milhares de pessoas e indiretamente salva milhões até hoje, indiretamente, né? Boa parte dessas palavras já tocou muito os nossos corações e Deus entregou para ele escreveu e graças a Deus nós temos hoje essas cartas aqui em mãos. Mas agora imagine só, o descuido de quem segue o céu pode custar a alma do próprio. E Paulo falou, por isso que eu subjugo o meu corpo, ou seja, eu tenho que ter controle da minha vida. Pessoa que fala, mas eu não tenho um controle. Tem que ter controle. Tem que buscar. Pastor, eu não controlo minhas palavras, então aprenda, chore, busca com Deus. Porque imagina se na hora que você não tiver controle, Jesus volta. Você fica. Sim ou não? Aí salva, todo mundo está orando pelos outros. E nem a própria salvação teve. Imagina Abrão indo para a guerra, vencendo uma guerra igual um herói digno de um filme. Vencendo reis. Aí o diabo fala, fica com o dinheiro, me dá as almas. Ele, tá bom, leva as almas. Ele sabiamente disse, a minha alma está na mão do possuidor dos céus e da terra. Essas almas também continuam servindo a ele. Abrão é um homem que percebeu, pode ser que você não ame o Abrão, Deus sempre amará o Abrão. Ele entendeu, pode ser que ninguém me ajude, eu já fui abandonado num deserto, e lá Deus estava e eu prosperei no deserto.
Abrão foi um homem que foi chamado, gente, sem ter esperança de expectativa de vida. A palavra de Deus diz que o seu corpo estava amortecido, o da sua esposa também. E Deus falou: de ti eu vou gerar uma grande nação. Ele creu. Ele falou: Deus faz o que quer, que a nossa fé amadureça até este ponto. Porque no começo a nossa fé é só um grãozinho de mostarda, né? Mas vai cuidando, ela tem que crescer. Que a nossa fé cresça. Que o discernimento também cresça. Para nós sabermos o que é uma mensagem dos céus e o que é uma mensagem de Satanás também. Abrão, quando percebeu a mensagem do céu, pegou o dízimo e entregou para Deus. Quando percebeu que era uma mensagem de Satanás, fez questão de expulsar aquele mal, porque tinha discernimento. Eu te pergunto, uma pessoa que entregou a vida para Jesus, ela precisa ficar temendo o diabo? E se alguém fez algo contra a minha vida, pastor, pode fazer 10 vezes. E eu não estou provocando a ira não, é porque pode fazer mesmo. Pode armar o que for. Quem entregou as mãos, quem disse assim, levantei minhas mãos. Por isso que o entregar a vida para Jesus, a igreja tem que ter apelo. Tem que ter. Quem ainda não entregou a vida para Jesus tem que entregar. Quem está afastado tem que voltar. Jesus está voltando, não brinque com a sua alma. Quem está fraco tem que se fortalecer. Tem que buscar a Deus. Pastor, mas eu não estou conseguindo nem para a guerra, nem por mim, imagina pelos outros. Se fortaleça, pede ajuda, chore para Deus. Pastor, mas eu não consigo subjugar a minha vida, então venha pedir para Deus. Mas não fique do mesmo jeito. Renove suas forças em Deus, a caminhada ainda é muito longa. Amém? Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Se você nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita. Entrega a tua vida para Jesus. Pastor, eu me afastei, preciso me reconciliar. Cristo nos reconciliou na cruz. Ninguém pode te impedir de chegar até Deus. Se reconcilie hoje, volte para Jesus. Pastor, na guerra que eu estou, eu às vezes me sinto fraca. E o Senhor está falando que a gente tem que lutar pelos outros. E pelos outros às vezes é Ló. E quando volta Ló, as mulheres, o povo e a fazenda, Ló não volta para Canaã dizendo: Abrão, muito obrigado, viu? Vamos novamente erguer junto. Ele vai embora de novo para Sodoma e Gomorra. E ainda o Abrão vai interceder por ele. Às vezes você vai buscar a alma ingrata. Talvez um dia você foi uma alma ingrata também. Você não salva a alma, quem salva a alma é Deus. Mas você tem que buscar, desejar a salvação. E quando você deseja a salvação da alma, você está comprando uma guerra no mundo espiritual daquele, volto a repetir, que não está se importando tanto se você tem bênção ou não. Ele só quer no final de tudo a alma. É só isso que ele quer. Pastor, eu me sinto fraco. Talvez quando você vai fazer um propósito de jejum, de oração, você se sinta fraca. É normal. Ninguém é super-herói não, querido. Leia Gênesis 15 quando você puder. Abraão se sentiu fraco e triste. E ele falou para Deus, ele falou: estou triste porque o meu filho vai ser esse empregado aqui que nasceu na minha casa. Desabafou com Deus. E Deus recebeu o desabafo dele. Isso que é o maravilhoso. Falou: não, Abraão, vou te mostrar como eu vou fazer. Olha para as estrelas. Se puder contar, é assim que será. E a descendência de Abraão hoje é incontável. Fora os que têm o sangue de Abraão, quem está em Jesus, como nós estamos, são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, um número incalculável de filhos de Abraão.
um número que só cresce e que a sua casa fará parte também deste número, em nome de Jesus. Agora você tem que reconhecer suas fraquezas, porque é aqui que Deus vai adestrar suas mãos para a batalha. É aqui que o Senhor vai dizer para você: você está indo por aqui, vai por este caminho, eu vou te ajudar. É quando a pessoa reconhece: pastor, estou fraco, fraca, e eu preciso de fortalecimento espiritual. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.